seja muito bem-vinda, seja muito, né, a nossa live aqui. Eu estou muito feliz de estar fazendo essa live com você, Ju, que eu lembro de toda a jornada, eu lembro das nossas conversas lá atrás, né? Já tem quase um ano, né, Ju, que você entrou para a formação e eu estava, né, antes da gente começar aqui, antes de bater esse nosso papo, eu estava lembrando aqui, né, como que foi os papos lá atrás. Você foi uma das inscritas, né, uma das primeiras inscritas quando abriu lá a turma, né? Então você fez uma mentoria individual comigo ali, né? E a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de te conhecer um pouquinho mais ali. E eu queria começar, eu acho melhor do que nada, Ju, essa live de você se apresentar. Quem é você, da onde que você está falando, né? Para o pessoal poder te conhecer. Oi, gente, boa noite. Eu sou Jussara Vieira, eu sou aqui da Terrinha Boa, né? Bahia, Salvador. Olha o sotaque. Eu estava falando com a colega que eu amo esse sotaque, porque eu amo minha terra. E assim, falar do método para mim é falar da minha e dos meus olhos. Eu falo com o Rodrigo o tempo todo, que ele me chama, eu vou. Sabe? Porque tem duas pessoas, dois seres humanos, um antes do método e um após o método. Sabe? Minha história é meio complexa, vários traumas de desenvolvimento, tal, tal. E cheguei a uma certa idade do lar. Na verdade, eu sou formada em Sociologia pela Federal aqui em Salvador, pós-graduada Então, em Psicopedagogia, mas eu não atuava. que legal, Eu, Ju. Então vamos lá, só para o pessoal já ir entendendo aqui, né, Ju? Você não é da área de saúde, você não é fisioterapeuta, você não nada, é médica, você não é psicóloga, você não é nutricionista, você não é da área de saúde. não, nada. E aí, logo depois eu fiquei do lar, né? Do lar durante muito tempo. E aí veio a síndrome do ninho vazio. 34 anos de casada, veio a separação, os filhos crescidos. E eu já, nessa época, já tinha alguma coisa errada no meu corpo, ele estava sinalizando, mas eu não tinha condições de entender. Eu já tinha 10 anos tomando medicamento para pressão. Eu estava com problema na tireoide, estava com hipertireoidismo, estava tomando esses hormônios T3, T4, essas coisas assim. Aham. E para mim estava tudo bem. E aí depois eu me vi sozinha dentro de casa. Hoje eu tenho um cachorro, mas nem cachorro eu tinha. E aí a depressão veio, né? A depressão veio, e aí medicação, tarja preta para dormir, psicólogos. E eu me achava ridícula, porque eu não me entendia, uma mulher de 55 anos, e eu não entendia o que é estava acontecendo comigo. E eu comecei a estudar. Eu falo que é bem o mito do Quiro, né? O curador ferido, que através da sua Aham. dor. Cheguei lá no fundo, gente, e aí você olha para um lado, olha para o outro, não tem mais o que fazer, então vamos procurar. Eu não vou sair daqui sozinha, vamos procurar ajuda. E eu comecei a fazer cursos. E eu estava fazendo um curso de humanoterapeuta e vi você com a Andressa. Gente, foi assim. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. O Senhor atendeu as minhas preces, porque você falava a minha língua de um jeito tranquilo. Eu já estava estudando o curso do humanoterapeuta. Eu já estava com outros cursos, mas eu não sabia como colocar em prática. E Então você você falou, já estava buscando informações, mas não sim, conseguia colocar em não, prática os conhecimentos que você estava tendo. não. Eu tinha dois cursos de nova medicina germânica, tinha o de psicanalista e tinha o da humano, e estava fazendo alguns outros de inteligência emocional. Era curso que eu estava fazendo. Foi um jeito que meu corpo, minha mente conseguiu de fugir da minha realidade. Então eu estava entregue a cursos. E quando Aham. você eu achava, meu Deus, é tanto curso, e eu faço o quê com tanto conteúdo? Obesidade intelectual, né? E aí na live você já começou a falar, e eu falei, eu vou seguir esse cara. Você estava começando a tua jornada. Aham. E aí eu comecei a te seguir de noite, à noite eu já fui pro YouTube. E aí você falava, eu falava, ele me entende, sabe? E aí quando você começou a explicar o método, eu falei, eu só preciso disso. E eu fui uma das primeiras a me inscrever. Gente, confesso que eu não tinha um valor, sabe? Eu não trabalho, não Você não trabalhava na tinha, época. Não, você não tinha o valor na época que você fez, não. Ju? Eu dividi em 12 vezes no cartão. Inclusive, estou terminando de pagar agora, porque está fazendo um ano que eu me inscrevi. Paguei a última parcela. E estou dizendo para vocês que parece que o universo, as coisas funcionam e fluem, tá? E o mais engraçado foi que eu ganhei a mentoria. E esse rapaz que Porque está aí do lado, porque eu fui uma das primeiras a me inscrever.
Eu acho que eu fui a segunda, a primeira, a segunda, sei lá. Eu só queria me inscrever, sabe? Aquela hora que o chamado chega. Eu só queria me inscrever no curso. E aí eu ganhei a mentoria e comecei a estudar. E você chegou para mim, eu falei para você que eu tinha todas essas dificuldades. E você falou para mim, eu me emociono, porque você falou assim, por que você não está atendendo? Eu falei, porque eu não me acho capaz, eu tenho dúvidas. Aí ele falou, eu notei, foi dia 15 de julho a nossa mentoria. Você falou, eu Nossa, só quero que você vá para os módulos de vazio emocional, vá até o método, como fazer, e eu quero você atendendo. Eu comecei a atender dia 13 como profissional IMTI, dia 13 de agosto. um Vai mês fazer um depois, ano. né? Um pouco menos de um mês depois desse nosso encontro. E esse nosso encontro também não demorou muito depois da inscrição, né, Ju? Porque eu lembro que assim que as Não, pessoas se inscrevem, a gente já vai entrando em contato para poder estar marcando, né, para eu poder estar conhecendo esse pessoal que foi os primeiros a se inscrever. Então, em um mês, assim, um mês e pouquinho, você já estava atendendo já estava com atendendo método. com o método. E assim, eu vou dizer para vocês que eu já sei tudo? Não, não sei, gente. Sabe, aparece casos para mim, aparece doenças, e a gente não trata doenças, a gente trata pessoas, a gente trata Exatamente. sintomas. Ontem mesmo Exa- apareceu um caso de um câncer que eu não tinha conhecimento, automaticamente a gente fala, ó, help! Aí alguém vai dar a luz, porque nós somos uma família. Uma família, nós estamos Exatamente. juntos. As meninas estão lá, que está um pouquinho mais adiantada, vai dar luz a gente. Rodrigo vai, ele responde dúvida por vídeo. Tem vídeo de todas as dúvidas cabíveis e possíveis lá no Telegram. Tem dúvida, vá lá no vídeo que tem um vídeo dele explicando. E ele responde para você. Ele fala: Ó, Ju, vamos lá, tua dúvida foi essa? Faça assim, vamos olhar assim. Onde eu já tinha feito N cursos. Eu nunca tinha visto uma coisa. Eu me inscrevi, logo depois alguém da equipe entrou em contato comigo. A gente se sente acolhida, sabe? É um colo, é um carinho, é um aconchego. Tem duas pessoas, uma antes do método, outra após o método. Hoje eu não tenho mais medo de atender. Chega para mim é porque eu tenho que chegar e eu atendo, Que sabe? legal, Ju. Medo de atender eu não tenho mais. É assim, se Mas, chegou para mim, eu sei que eu vou atender, eu tenho como atender. Eu já acredito nisso, que o universo só traz para mim aquilo que eu posso. E não quis até gerar porque dúvida. a gente tem a nossa família lá, né, Ju? E se Se gerar gerar dúvida, dúvida, eu sei aonde eu vou correr. Eu sei que eu não tô só. Eu sei que, e assim, não sou só eu buscando dar o melhor pro meu paciente. É uma equipe, é uma família, sabe? É alguém que se especializou, que estudou. Cada live de Rodrigo, cada mentoria dele, ele aparece com um negocinho, uma caixinha de surpresa, pá, sabe? Ontem a gente teve uma live de Projeto Sentido. Gente, é tanta coisa que acontece na vida da gente que a gente não para perceber. São sinais. E é preciso vir, Rodrigo, que eu acho que ela deve ter um dia de 48 horas, porque é. atende, estuda, faz mentoria, para mostrar a gente o caminho a seguir. Eu sou muito grata por ele, pelo universo, por ter colocado ele e a equipe na minha caminhada. E eu também sou muito grato a você, Ju, porque é aquilo que eu estava falando aqui antes do início, né? É, grato pelo teu comprometimento, sabe? Pelo teu compromisso de estar lá, de estar estudando, de ter ouvido o chamado, sabe? De ter acreditado e de colocar em prática todo o aprendizado que tem, né? E é o que eu falei, né, Ju? O que eu fiquei muito feliz com você e fico feliz com todos os alunos que estão lá e que conseguem, é que você fez essa jornada, né, Ju? Você tomava remédio, né, para parte de hipertensão, você tomava um remédio para depressão, tinha um remédio da tireoide, e buscando, colocando em prática tudo aquilo que estava aprendendo, tirando as dúvidas lá dentro da comunidade. Hoje em dia você não toma remédio para mais nada. Não tomo mais nenhum medicamento. Tomo suplemento alimentar, porque eu não minto, né? Aí eu tenho que tomar um Ah, não. suplemento vitamínico, que a nutricionista passou. Mas só, gente, só. Sabe? E assim, foi tão automático, tão tranquilo. Aos poucos, os medicamentos foram deixando de fazer parte da minha vida. E eu vou ser franca para vocês. Eu pensei em suicídio várias vezes. Várias vezes. Eu não tirei minha vida, eu tô falando para vocês, porque eu sou espírita. E assim, eu acredito que não para aqui.
Mas, e aí até nisso o Rodrigo me trouxe à luz, sabe? O porquê dos pensamentos suicidas. Até nisso a terapia, a mentoria me auxiliou, o curso me auxiliou. Aí eu entendi o que estava passando comigo naquele momento. Por que eu podendo, como eu falei para ele uma vez, eu podendo usar qualquer um outro instrumento, eu só pensava no medicamento. Porque até isso é regido por algum mecanismo. Por que que você vai pensar em suicídio, você vai pensar no medicamento? Por que que você vai pensar, sabe? E hoje eu penso em vida, hoje eu penso em amor, hoje eu penso em retribuir tudo que eu ganhei com as outras pessoas, com as pessoas que me cercam, sabe? Foi da dor ao dom, da dor ao amor. Então eu sou a Que minha. bom, Ju. O método para mim é a menina dos meus olhos. Para parar de tomar o medicamento de depressão foi até muito engraçado, porque o universo conspira e Aham. eu comecei a passar mal com medicamentos que eu tomava há 10 anos. Minha pressão baixando. Eu tomando medicamento, minha pressão era alta, era de 18. E Nossa. aí eu fui para o cardiologista, aí ele falou, vamos fazer os exames. Você não precisa... Depois ele, quem passou esse medicamento para você? Eu falei, foi um colega do senhor, há 10 anos atrás. E, sério, você não precisa de medicamento. Aí a gente foi fazendo desmame, já não tomou mais nada, absolutamente nada. O medicamento da depressão, eu não sei, nem me lembro mais dele, joguei fora. E aí a gente vai. Que bom, Ju. Que bom, que bom. Eu fico Eu, muito, muito feliz e eu sou até feliz, emocionado mesmo. eu Feliz e sou muito feliz. emocionado. E às vezes assim, E pode falar. desculpa. É porque foi, Rodrigo, você ajudou, a equipe ajudou, o grupo ajudou. Mas à medida, gente, que a gente vai se conhecendo e conhecendo o curso e vai estudando, fichas vão caindo, sabe? Aí você fala, você conhece, entendi por que minha pressão era alta. Desabamento de existência, já sei desse síndrome de onde é que vem. E as fichas vão caindo. Eu entendi porque eu tomava medicamento para hipertiroidismo. Eu entendi por que eu tenho um nódulo aqui agora, tá calcificado, tá dormindo. Eu entendi, sabe? Eu compreendi. É como a nossa amiga Andressa fala, consciência que cura. E foi assim. Exatamente, o despertar da consciência, a gente entender a causa raiz, dar todas as condições para o próprio organismo, né? Ele se autocorrigir ali e se equilibrar e se curar. E Ju, Uhum. hoje você, além de ter se curado, você ajuda outras pessoas a se curarem, né? E você tem alguns casos aí bem interessantes de clientes seus, assim, clientes surpreendentes mesmo, né? Alguns casos que eu mesmo, do lado de cá, fico assim, nossa senhora, de boca aberta, assim, né? Resultados às vezes até melhores do que o meu em algumas áreas, e eu fico, sabe, assim, muito, muito feliz. Conta pra gente aí algum dos casos que você tem, Ju. Porque assim, tem casos que eu fiquei assim, ó, né? A da visão, a do câncer, tem. Não, falar desses casos me emociona, porque até eu, às vezes, sou pega de surpresa. Tô dizendo para vocês que eu sou franca, sabe? Eu sei que vai acontecer, mas às vezes é muito rápido. É muito rápido. Eu ainda não estou no nível do professor de uma sessão. Eu levo algumas sessões, mas acontece, você vê o milagre da vida surgindo, sabe? Vamos começar. Você consegue dar uma média mais ou menos de quantas sessões você tá atendendo para ter os resultados, Ju? Eu tenho, em média, 4 a 6 sessões. Tá, Porque eu ótimo. acompanho semanal, sabe? Tá Eu ótimo. atendo. A primeira sessão é mais acolhimento, é mais um Uhum, rapport, porque eu tenho que saber da vida. Aquele questionário que você faz em 15 minutos, eu vou chegar uhum. lá. Eu ainda faço em uma sessão. E aí na outra sessão eu vou estudar, eu vou me preparar. E aí a partir da segunda sessão realmente eu começo a atender. Eu já Você já vai fazendo o identifiquei, trabalho de eu, ressignificação com ela e tudo a partir eu, da já, segunda iden- sessão. eu já identifiquei a partir do questionário. E aí, junto Uhum. com a cliente, eu começo a mapear, sabe? E aí depois eu Legal. acompanho. E depois eu dou mais umas 2 sessões acompanhando, 2, 3 sessões acompanhando. Para ver como é que está a progressão dela da melhora. Mas você só usa o método, Ju? Só os métodos. Uhum. Só os métodos. Legal. Na, Conta na, pra gente então na aí, hora pro do pessoal aí os tratar, casos.
Porque na hora do tratar, a gente tem nossa caixinha de ferramenta. É até uma outra coisa que eu posso falar para vocês de carteirinha. O método, você identifica, você mapeia. Na hora de tratar, você já tem os seus instrumentos, suas ferramentas. Fala com o Rodrigo. Dá para encaixar aqui, dá para encaixar aqui. E a gente pode utilizar aquilo que a gente já tem. Eu trabalho muito, muito com meditações, muito com sentir o corpo, muito com a hipnose ericksoniana, porque eu fiz o curso. Legal. Então, mas são ferramentas minhas mas se não fosse o método, eu não estaria, não saberia como aplicar. Entendeu? Vamos de quem? Vamos de quem? Vamos de quem? São vários casos, Então, gente. escolhe os que você mais te surpreendeu, Ju. Meu primeiro caso foi um menino de 16 anos que eu te contei que ele desmaiava. Lembra? Ele Lembro. simplesmente, ele simplesmente desmaiava. Foi o meu primeiro caso, assim, mas porque ele estava assim sentado, daqui a pouco ele começava a sentir uma agonia, agonia, e ele desmaiava. Fez todos os exames e nada, e era um adolescente. Eu não tinha nenhum contato com atendimento, principalmente de adolescente. Uhum. E aí eu consegui conversar com ele, trouxe ele para mim. E aí quando eu virei tia Ju, nós descobrimos, né, porque o mérito não é meu, que os pais estavam passando por problemas de relacionamentos sérios. E ele queria muito defender a mãe. Então, na hora que ele via o pai ou a mãe brigando, e isso já vinha, a primeira começou com 5 anos de idade, quando ele tinha 5 anos de idade. E aí os pais deram uma pausa nas brigas e agora voltaram. Então, quando ele via os pais brigando, ele não podia lutar com o pai, ele não podia fugir, porque ele tem 16 anos. Então, o mecanismo que o corpo dele encontrou foi apagar, fugir, desligar, né? Isso a gente aprende no curso, tá, gente? Os mecanismos de defesa, de luta, fuga. Então, ele desmaiava. E aí, com ele, eu fiz as meditações, levei ele até esses 5 anos. Ele foi sozinho, na verdade. A gente fez a meditação do caminho, ele foi até os 5 anos, onde ele estava numa sala, assistindo televisão, o pai dele e a mãe brigando, e deu uma raiva nele muito grande, que ele queria pagar. Ele sentiu a vontade de ligar a televisão, de sumir dali, e pronto. E a gente ressignificou e o menino está vivendo uma vida normal. Que Esse, bom, para Ju. mim, foi o primeiro, então foi o mais chocante, o mais impactante. Mas tem uns mais sérios, mais fortes. Que, como você falou, da menina que ela, com 3 anos de idade, ela levou uma queda e ela perdeu a visão do olho direito, cheia de traumas, cheia de dor, a coitadinha da família. Sofreu a vida toda. Para você ter noção, ela foi casada por 2 vezes e nenhum marido sabia que ela não enxergava de um olho. Ela disse que falava assim, ó, tô vendo, tô fazendo, porque ela tinha vergonha de não enxergar de um olho. E Uhum. aí, quando ela chegou para mim, ela estava sem enxergar dos dois. Dos dois. Um ela já não enxergava desde 3 anos e o outro apagou. Ela estava vendo vultos de muito longe. E aí foi em janeiro e eu perguntei a ela, ela me disse, isso me emociona muito, porque olha, até a data. Ela disse, Ju, eu dormi bem no dia 31 de dezembro e eu acordei sem enxergar nada no dia 1º de janeiro. Até a data é significativa. Aí eu fui Sim. conversando com ela e falei, o que aconteceu com você em outubro? Votei em outubro, que você queria muito ver, ou não queria muito ver. O que aconteceu com você de impactante, que chocou tua visão? E aí ela me falou. Ela disse, menina, como é que você sabe disso? Eu tive uma briga muito séria com minha filha. Só mora eu e ela. Somos só nós duas. E eu tive uma briga muito séria com ela. Ela saiu de casa. E daí então, ela estava sem falar comigo. Eu estava sofrendo muito, muito mesmo. E no dia 31, no dia 25 de dezembro, ela esteve aqui em casa. A gente dormiu, não dormiu conversando, fez as pazes. No dia 31, ela estava aqui comigo. E aí no dia 1º eu acordei sem a visão. E eu não entendia bem por que que ela tinha, quando tinha resolvido a situação, ela tinha perdido a visão. E aí foi que você me explicou. Foi porque ela relaxou. O corpo dela relaxou. Isso também, ele explica tudo no curso, gente. Estou deixando vocês bem na água na boca. É. Bem,
Quer saber mais? Sai pro curso. E aí a gente começou a ressignificar tudo isso, a trabalhar tudo isso. E hoje ela tá com 80% da visão. Do olho esquerdo novamente. Sabe? Nossa. Não tem preço, né, Ju? Essas coisas assim não Não. tem preço, porque a gente sabe o que a gente está devolvendo de qualidade de vida, né? Talvez, provavelmente, essa pessoa pudesse ir para um médico, alguma coisa, e não estou querendo falar mal do médico e tal, mas o médico ele vai olhar o corpo, ele vai olhar aquela alteração, às vezes vai achar uma alteração realmente no globo ocular, pode achar uma névoa, pode achar um princípio de catarata, e muitas vezes vai poder falar para essa pessoa de que não tenho como, não tenho o que fazer, E né? aí E aí você. a gente conseguir trabalhar isso e recuperar 80% de uma visão que estava dada como perdida ali, a qualidade de vida que a gente traz, né, para aquela pessoa, não só a qualidade de vida, mas eu acho que é a vida mesmo, né? Devolver a vida, devolver a esperança. Isso é lindo. É lindo, é gratificante, é emocionante, porque eu, às vezes eu falo, meu Deus, sim, obrigada. Muito obrigada por eu participar disso, porque eu falo assim, gente, eu não faço nada, eu sou só um GPS. Eu dou a direção. E você segue se você quiser, e é você que faz. É o cliente que faz, é o paciente que faz. Ela tomou consciência de tudo aquilo e tentou resolver. O que aconteceu com a outra da câncer da mama. 2 mamas, gente. Eu ainda brincava com ela. Eu falei, rapaz, você entrou na fila 2 vezes. Porque É. um não é brincadeira. Aí você tem dois. Um agressivo em uma mama e um outro muito grande na outra. E na minha primeira sessão com ela, ela estava deitada com os 2 braços. Não conseguia levantar. Uhum. Sabe? E aí a gente começou a conversar sobre tudo, eu fui explicando a ela, fui explicando do método, fui perguntando se fazia sentido, muita dor, muita dor. Essas pessoas têm muita dor acompanhando ela desde a infância. E ninguém nunca parou para ouvir, ninguém nunca parou para prestar atenção, para dizer eu tô com vocês, sabe? Eu vejo vocês. E aí a gente foi caminhando e mostrando, eu fui mostrando a ela o que é que o câncer da mama direita queria dizer, o que é que o câncer da mama esquerda queria dizer. E ela me falava assim, Ju, eu faço todos os exames todo ano, mas esse ano, em janeiro, eu vou e tenho essa surpresa de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra. O que aconteceu há 3 meses ou 4 meses atrás, em que você estava com essa dificuldade de um lado e da outra ao mesmo tempo. E aí ela para, sabe? E hoje ela vai fazer a cirurgia ainda porque o médico ela está fazendo quimio e rádio, mas o câncer sumiu, o corpo dela absorveu os nódulos. Tinha um que era do tamanho de uma laranja, Rodrigo. Ela me mostrou, o corpo dela absorveu Mas todo o nódulo. isso que eu acho que eu espero, né? É o que eu torço para acontecer, sabe, Ju? Dos médicos compreenderem também, a gente poder ter essa unificação, porque por mais que o corpo tenha absorvido o câncer dela de novo, muitas vezes alguns médicos querem fazer a cirurgia mesmo assim, Uhum, como prevenção. O medo de exatamente voltar isso. lá na frente, sabe? Então, vamos fazer uma cirurgia que é preventiva, mas muitas vezes isso acontece porque eles não têm o conhecimento de entender que é um conflito ali, que tem uma causa raiz, que não é o corpo que está de uma maneira aleatória, né, se autoagredindo, produzindo um câncer que tem o foco ali de prejudicar. Não, a nossa medicina, como ela não olha o ser humano de uma maneira integrativa, hoje já tem médicos que olham, hoje já tem médicos que buscam fazer uma medicina integrativa, que buscam envolver a parte emocional, mas perto da quantidade é uma porcentagem muito pequena. Então, a maioria dos médicos, quando olham um caso desse, de que tinha um câncer em 2 mamas, um agressivo, um grande, por mais que o corpo absorva, né, e teoricamente desapareça na visão do médico, eles falam, não, vamos fazer uma cirurgia para a gente poder fazer uma cirurgia preventiva ali, para que você lá na frente não aconteça. Só que, né, muitas vezes está causando desfigurando, porque querendo ou não querendo, para uma mulher, você retirar uma glândula mamária, para algumas, elas podem ver isso como uma automutilação, sendo que não teria necessidade de se fazer isso.
Eu tô sorrindo porque você está reproduzindo a linguagem, as palavras do médico dela. É É, exatamente isso. Porque o câncer dela foi muito agressivo e corre risco de voltar daqui a algum tempo e ela vai estar com mais idades. E ainda fez mais. Falou para ela procurar um geneticista, porque como ela tem filhas e esse câncer é muito agressivo, pode ser genético. E aí eu tive que dar uma aula para ela de epigenética. Que graças a Deus eu aprendi no curso. é. Fui falar com Que ela da a gente. biologia das crenças. E aí eu fui dar uma aula para ela de epigenética. O texto de genética custa R$ 1.300. E ela já estava procurando fazer um sacrifício, porque disse que era pro bem das filhas. Nossa, você vê como que é. E na verdade, é isso, né, Ju? A gente não herda, quando a gente entende que a gente não herda a doença, a gente herda as experiências, né? E a epigenética, ela vem justamente para poder mostrar isso. Que incrível, Ju. Agora, você tem mais uma também agora que eu vi esses dias lá nos teus stories, que eu também fiquei assim, ó, de boca aberta. 3 cirurgias que ela fez e você evitou a quarta cirurgia de hérnia dela, Eu não fiz umbilical. nada. Eu não fiz nada. Quem fez foi ela. Sim, sim, mas você estava ali como um agente de cura ali, Foi. mostrando, explicando, dando uma consciência para ela para curar. Gente, eu não sei não. É muito gratificante esse tipo de coisa que acontece. É muito eu fico muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. Tava lá nos meus stories, né? Eu ganhei meu dia quando ela falou, Ju, eu não vou fazer. Tava marcada a quarta cirurgia. Quarta cirurgia. Tava marcada. Ela fazia a cirurgia e a hérnia voltava. No mesmo lugar. Ela fazia a cirurgia e a hérnia voltava. No mesmo lugar. E aí a gente foi identificar, tá lá. Ela tinha. E fiz ela voltar também na meditação. Ela foi pro útero da mãe. E ela tinha ela não queria nascer. Ela não queria ser tirada da mãe, ela não queria. É como se o cordão umbilical dela ainda tivesse ligado à mãe. Ela Aham. protegia a mãe muito. Ela vivia para a mãe, pela mãe, sabe? Não tinha futuro, não pensava no futuro dela, era a mãe dela. E aí, quando a gente foi trabalhando, o projeto de vida dela, que ela é um ser único, que a mãe é um ser único, que a mãe é a grande, que ela é a pequena, que tudo que ela teve para viver, ela vai viver. Porque a mãe dela também tem as experiências dela para viver. E na meditação, ela automaticamente, ela foi sozinha pro útero da mãe. Porque a gente coloca no caminho. Aham. E aí E o ela, inconsciente vai levando até onde precisa ir, né, Ju? e ela não queria sair do útero da mãe. E a gente fez a meditação e ela, 2 semanas depois, a 2 semanas hérnia, depois. a hérnia. E os médicos não entendem, né? Não Não, compreendem. não compreendem. Porque ela tá fazendo exames. É, Gente, é assim, é, se você tiver alguma dúvida, eu tô falando de coração aberto, de idade. Eu tenho 55 anos e tô começando a viver agora. Idade. Não sou da área de saúde. Tem N doenças que eu não sei nem para onde vai. Aí eu vejo os sintomas, como o Rodrigo fala o tempo todo, a gente trata pessoas. Aí eu vejo quais são os sintomas, isso, isso, isso. Tenho dúvida? Vou pro grupo, vou pra aula. A gente não vai saber tudo nunca. Medo de não dar certo. Tive também muito. Medo de ser só mais um curso, tive também muito. Mas eu tive apoio e descobri depois por que eu tinha tanto medo. Quais eram meus vazios emocionais que estavam me aprisionando na minha situação de medo. Gente, é libertador. É libertador. Eu acho que assim, eu terminei. Desculpa, terminei de pagar o curso agora, mas eu gastei 10 vezes mais de medicamento que eu estava tomando durante a minha vida toda. emocionante, Ju. É, Gratidão. Gratidão por ouvir o chamado, gratidão por acreditar, por não permitir que todos esses sabotadores pudessem te frear, né, para estar fazendo parte dessa família e hoje está ajudando tantas e tantas pessoas assim com casos incríveis como esses que você está trazendo aqui para gente, e a Ju. gente começa a reproduzir. Aqui em casa, o anota aí é jargão, né? Já Alguém virou fala jargão, alguma né? coisa, viram? Alguém fala alguma coisa, fala outro dia, anota aí. Ou faz sentido para É. você? E aí eu dou risada o tempo todo. Ou quando eu ainda tenho algumas pacientes que eu atendo como psicanalista, e aí ela fala para mim que tá na época da transição, que eu vou ser só terapeuta em MTI. Tá? Aí tem umas que eu não consigo ainda dar alta. Aí elas falam para mim, Ju, olha, eu tô sentindo isso, 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 mas eu sei por quê.
Porque ontem eu passei por essa e essa situação. Então você já vê o método sendo reproduzido com outras pessoas. Ela está começando a se entender que o corpo gera sintomas. E se a gente começar a prestar atenção no nosso corpo, no que ele quer falar pra gente, talvez amanhã, depois, até a terapia tenha que mudar. Porque a gente não vai ter mais sintomas para tratar. Porque a gente parou de olhar pro corpo, pros sintomas que ele dá. Bom, eu me aborreço, eu sinto uma porrada aqui, ó. Pá! Hoje eu já sei. E aí, quando eu sinto essa porrada aqui, eu falo, pô, por que eu me aborreci? E aí eu já começo a procurar mapear tudo isso, eu aprendi na formação. Né? Tudo tem um para quê, né, Ju? Quando a gente entende que tudo tem para quê, que nada na nossa vida acontece de maneira aleatória. Eu entendo, às vezes, quando a gente está na dor, quando a gente está sofrendo, quando a gente já Uhum. buscou várias alternativas e às vezes não conseguiu a melhora, né? Não conseguiu o resultado que a gente queria, a gente fica às vezes com medo, né? A gente já passou por isso, né? Mas quando a gente vê todas essas respostas que a gente pode ter, entende que tudo tem um para quê, a gente começa a ter clareza, né, do que olhar, de como ressignificar e trabalhar a causa raiz. Eu sou muito grata. Só grata. Gratidão, Ju. Gratidão, gratidão mesmo. Eu que sou muito, muito grato. Obrigado, tá, Ju? Obrigado mesmo pelo teu tempo, por você estar aqui, né, dedicando o teu tempo aí, que podia estar com a família e tudo, e tá aqui Eu só tenho a falando, dizer. contando um pouquinho da tua história. Gratidão, Ju, gratidão mesmo. Beijo grande para você. A gente se vê lá dentro dos nossos grupos lá da formação e gratidão imensa por tudo. Eu que Tá sou bom? grata. Eu sou grata a você, ao universo, meu pai, meu criador, aos amigos espirituais, a você e a toda a sua equipe.